da presença da vida, né? Uma noção do uso daqueles lugares intensos. E é uma vantagem importante, ainda mais agora com a dimensão, com a soma do cinema e tudo mais, é também ampliar a informação e ampliar as pessoas informadas a respeito, né? E é isso que é uma atividade que me interessou muito, eu não participei, mas tem de fazer novamente. Foi um trajeto, um percurso, uma trilha da memória, né? Trilha da memória, e reconstruir a presença das pessoas nesses diversos espaços. Ele fazia o caminho contrário da onde vinha a matéria-prima, né? Era aqui, ó, tem Casa Grandueiro, o pessoal fala, fica logo na linha do trem, aí tiveram uma discussão dentro do espaço da fábrica, e foram chegando até aqui a Vila Triângulo, não conhece, chegaram até o trem, fizeram uma volta no passeio do trem, depois deram voltar para casa. E aqui uma das imagens do cara no chão, das atividades que eu coloquei. E a própria presença virtual do movimento, uma presença transcende esse espaço, ele próprio está dialogando com essa dimensão da fábrica para além dos seus tijolos, enfim, para além da sua matéria. Lembrando aquela frase do começo de que a questão não é a matéria em si, mas o significado, os valores da consciência, as aspirações e os desejos. Bom, agora na prática o que acontece é que a fábrica é considerada patrimônio cultural paulistano. Em 92, esse foi o período de tombamento. Esse período de tombamento de 2002 ele foi reduzido, essa imagem da peça, mas ele foi reduzido para esse perímetro que está nos mapas que a gente distribuiu. Está naquele mapa, enfim. Mas o perímetro tombado antes era quase que a quadradinha inteira e agora ele praticamente está tangenciando os edifícios. Gabriel, essa transição de 82 para 2004 houve exclusão dos conjuntos de moradia, né, concessão da Vila Triângulo, dos dois conjuntos, da Vila da Fábrica e da Vila Portland. Então, esse saiu. E aí, com essa exclusão, a demolição em massa desse conjunto aconteceu nesse momento? Alguém sabe dizer? Eu acho que foi depois desse momento, porque em 2004 a minha amiga ainda morava aqui, ó. 2004. E era aluguel. Então, eles pediram a casa dela de volta e depois demoliram. Falaram que ia fazer tipo Nova Caieira, condomínio, uma coisa assim. Acho que talvez o redesenho ele possa ter determinado pela fotografia, que é essa noção de visualidade de conjunto, né? E aí demoliu também essas aqui, que está mais próximo da Vila Triângulo, são umas 3 casas. Foram demolidas? A Vila da Fábrica fica A Vila da Fábrica só tem 1 ou 2 casas. Ocupadas ou não? Ocupadas, as outras estão demolidas. E esses complexos aqui, que era a casa da administração e da medicina, só tem uma também. E essas demolições, a gente poderia dizer que foi praticamente depois da revisão do tombamento. Isso, porque diminuiu essa área para aquela menorzinha amarela. Em 92, além disso, junto da fábrica, com parte do complexo, foi tombado também a sede do sindicato. Inclusive, para 92, isso foi uma inovação muito grande. Acho interessante pensar a noção de área de interesse também como o percurso, né? Voltar a coisa do percurso. Então, tem por onde pousa essa história, essa conexão, aquela que liga a fábrica, a residência, o lugar de Em 92 a gente tinha incorpora, né? Porque quando a gente ia fazer uma aprovação de uma residência, a gente ia aprovando o declato. E depois acabou isso. Em 2004 teve a redução do perímetro, então a incorpora diminuía e hoje as incorporas têm uma outra discussão. Não tem a ver com localização física com significado material. Não, é bem burocrático. Não, mas o sindicato foi uma discussão intensa sobre como é que ele seria incluído se ele não fazia parte, inclusive, da
fariam parte desse contexto. Então aí que entrava a ideia de tombar porcelana, um outro prédio que tem aqui na frente. Enfim, tinha uma lista de várias coisas que tinham relação e significado com esse período, para poder industrialização. Isso tem a ver com essa Mas não acho que não chegou a tombar, pelo contrário, o movimento depois foi reduzir a área física. Mas a entrada do sindicato tem a ver com a ideia do imaterial. Esse também foi uma inovação mesmo. Sim. Ela tinha tido só no movimento de saúde da Zona Leste, tinham acabado de fazer o processo de resgate da memória oral e feito um tornamento, e aí foi. A gente tem uma questão aí, né? Primeiro, que nas questões do patrimônio industrial se advoga, a Beatriz Kuhl, inclusive, que foi falado aqui, se eu não me engano, que é o conjunto, não é apenas a edificação industrial, mas é o conjunto que representava aquela vida, aquela produção, aquele negócio que deve ser considerado no processo de preservação, que é muito lógico que seja assim. O outro comentário que eu queria fazer vai em cima de uma fala do Gabriel, que eu quero colocar em discussão, é um ponto de vista, mas quando se fala
ela não preserva essa memória, em outras palavras, porque há uma construção de que ela não tem valor arquitetônico. É equivocado, ela tem valor arquitetônico. Pois é, exatamente. Mas ele necessariamente é a construção de um discurso que detona, que abre uma brecha na intervenção no espaço físico para uma finalidade que, na verdade, nada mais que econômica. É nesse sentido que eu acho que tem que tomar cuidado. Há uma dimensão de que, eu acho que a Diane falou muito bem, todo esse processo de trabalho, todas essas coisas fazem parte do que a fábrica é. E mais, ela tem para a arquitetura, não só enquanto uma arquitetura industrial, testemunha uma forma de produzir, de uma forma de construir determinado momento, inclusive estético. A fábrica oferece um apelo estético fundamental, né? Enquanto arquitetura mesmo, enquanto percepção que as pessoas têm. Enfim, vamos colocar isso em discussão se necessário, mas vamos evitar um equívoco de falar. O que é fundamental todas são narrativas. Todas as narrativas ao mesmo tempo mentiras e verdades. Mas as narrativas vão fazer diferença na nossa vida. As narrativas vão se enraizar nas nossas práticas. Eu vou repetir o Renato Salista, então isso é bem chocante, né? Eu acredito na bondade e na maldade. Claro que eu acho que existe sim a possibilidade da bondade. Ele falou isso aqui naquele debate, né? Eu acho que existe mesmo. Essas construções nossas têm a dimensão ideológica, têm a dimensão das representações, têm a dimensão, mas elas afetam profundamente os valores existenciais que a gente está vendendo e a construção de um espaço significativo da vida humana ou não, né? Então não é uma coisa que possa ser retirado do campo da ética pura e simplesmente. Vai lá. Rapidinho, né, porque ele vai construir o grupo, eu só queria lembrar algumas coisas. Por exemplo, o meu amigo Bertolt Brecht escreveu, toda a história contada é porque foi mal compreendida. Bom, fica esse verso colocado. Segunda coisa, né, e essa discussão, eu volto a afirmar, a paisagem não existe, que ela só existe na arte. A gente acaba, eu só ouço falar aqui no curso e o Euler acaba de usar a palavra narrativa. Eu gostaria de lembrar, né, nos depoimentos da semana passada, depoimento da Dirce, pronto, a minha fala está dita. Justifica a lembrança do patrimônio da Dirce para que as pessoas. Eu acho que é uma tão vasta que a gente vai votar nos grupos. Eu queria fazer essa colocação porque são pontos absolutamente capitais, tá? E você acaba de citar esse, né? A história do grafite, não sei das coisas. Eu tenho lá um elefante branco maldito, né? Construído em 1927. A arte de construir o que seria hoje uma massa corrida, onde se colocou um papel por cima, não posso pôr uma tinta em cima disso, porque uma tal arte que foi usada para construir aquela parede, que a intervenção que vai ser feita ali tem que ser preservada. A arte do uso, a desempenadeira do cara, o cara abre que vai desmontar isso. Quer dizer, eu não estou preservando imóvel, eu não estou preservando sei lá o quê, mas tem um requinte de acabamento do trabalho humano que aquilo deve ficar. Enfim, eu não sou arquiteto, não sou urbanista, mas enfim, é isso que eu queria lembrar. E a fala da Dirce, né, como uma referência para a gente construir, isso que a gente vai começar a fazer agora, e que eu vou construir junto, porque vocês queiram ou não, eu vou dizer como é que essa fábrica esse espaço deve ser. E o segundo, que toda a história bem contada, porque ela foi mal compreendida. A gente sabe o que os memorialistas fizeram no passado, a serviço de meia dúzia de pessoas, que elas é que tinham o poder. Né? Estamos aqui, mais uma vez, eternamente, discutindo a questão do poder, e esse que é o foco.
Aí eu esqueci só uma coisa que eu não ouvi, eu não sei se vocês trabalharam, né? Estava hoje, inclusive, com a Ana no Tem vindo para cá, falando de Mogi das Cruzes. Alguém pensou o que foi que aconteceu em Franco da Rocha uns anos antes e a importância do estabelecimento desse hospital psiquiátrico lá? Acho que a gente não falou do que aconteceu antes da modernidade da região noroeste e da importância disso. Acho que era um tema também para pensar uma coisa maior. Tocado nisso, né? Tocado, mas... A gente tem feito, na verdade, a gente tentou já, acho que 3 vezes, direcionar pesquisas para lá e as pessoas não prosperaram. E era fundamental porque a visão do Franco da Rocha, na criação do hospital, que depois a fazenda toda vira o parque, que tem uma reserva de cerrado importante, mas a visão do Franco da Rocha era muito avançada para a época. Basta ver que tinha a coisa da laborterapia que ele usava com os outros, que é muito diferente da ideia do Juqueri que depois ficou. É claro que é um momento de confinamento e essas coisas todas, mas também havia um momento em que ele estava tentando trazer ideias avançadas. Inclusive, porque a experiência do Osório, que era um médico, com a arte dos loucos, ainda na década de 20, que é pioneira também no Juqueri. Então, o Juqueri tem uma importância grande desse ponto de vista, tem uma importância grande pela fazenda, que é uma reserva de cerrado, tem uma importância grande porque surge uma cidade, como surge, a fábrica contribui para que surja um bairro, né, da Rocha, surge realmente uma cidade a partir da implantação daquela fazenda ali, com a linha de trem. Então, o nosso problema é que os pesquisadores que deveriam ter feito o trabalho do Juqueri, todos nos deram um cano, começam e vão embora, e a gente está descoberto disso daí. Como a pesquisadora do Jaraguá também precisa existir. São algumas coisas que a gente não conseguiu dar conta, mas a ideia de horizonte nosso é essa. A gente precisa disso. Por quê? Porque você tem um conjunto de implantações fora da cidade. A Ana ajudou a elucidar a implantação da fábrica. Não é só uma fábrica longe, como era, por exemplo, o cemitério, como era, por exemplo, o Tendal, o Matador, que se situava longe da cidade por uma razão. Aqui tinha uma razão produtiva para que ela se situasse afastada do eixo de industrialização do qual ela é contemporânea. O hospital tem uma outra lógica de se localizar naquelas fazendas do estado ali. É totalmente pertinente e fundamental a discussão que está sendo colocada. Da própria arquitetura do Ramos de Azevedo lá, a arquitetura é genial. A tragédia daquele espaço. Teve incêndio É o lá, possível. viu, Paulo? Teve incêndio. Criminoso, certamente, para destruir a documentação também esvaziada. A tragédia daquele espaço é de uma densidade difícil mesmo. Gabriel. Gente, é 1 hora. Tem mais meia dúzia de mais para mostrar, mas acho que talvez a gente tenha que ir para o almoço. Só que depois do almoço a gente vai voltar para os grupos. Então, Gabriel, se tiver alguma coisa aí, você fala, porque a gente vai voltar. Enfim, para concluir então, em 2005 foi tomado aquele ponto que é a Fazendinha, a edificação do outro lado do rio. O que é a Fazendinha? Eu não sei. Então, esse é o nosso problema. A gente não sabe direito o que é a Fazendinha ainda. Porque tem uma outra fazendinha. Estamos ignorando a Fazendinha na nossa Fazendinha é um casarão, né? Você sabe a história dele? Eu tenho uma parte da história que eu não posso dizer agora, mas eu posso pegar e trazer para a próxima aula. Por favor, Gabriel. Talvez você pode falar aquela fazenda não ser aquele casario meio escondido, aquela casa meio escondida logo atrás da casa dele. O casarão onde mora o pessoal ali na beira da linha do trem. Aquilo ali serviu como hospedaria durante um tempo. No começo, quando foram construídas as vilas, tanto em Cajamar quanto aqui em Perus, Nossa, ali. ali é Do trem, da linha do trem. Se for que era a casa Pra frente. nós já fomos lá, né? até onde eu pesquisei, quando foram... É que eu tenho a voz baixa, mas até onde eu pesquisei, quando foram construídas as vilas, eu tenho dado alguma coisa sobre a construção dessa casa. Mas os trabalhadores estrangeiros ou que vinham de São Paulo, muitos ficavam também hospedados e funcionava como uma hospedaria e refeitório também nessa casa daí, durante um certo tempo. Até aquele Mr. Burke lá, que é o cara lá... Isso.
E aquele cara, Mr. Burke, que é um dos caras que foram grandes lá em Cajamar, né? Ele parece que morava em Santo Amaro, a família dele, e ele ficava hospedado aí, nessa casa, era uma casa grande. Mas tem outras histórias vinculadas à casa e outros usos posteriores e anteriores. Então, a fazendinha faz parte das nossas discussões. A gente tem... Termina. A origem, pelo que eu tinha lido, ela era a casa, a residência do indígenas. Da fábrica de pólvora? Da fábrica de também tem essa... Isso mesmo. E aí ele foi vendido para quem construiu a... Ele alugou, primeiramente, eu acho que para a própria companhia, porque ele se sentiu incomodado com o pó de cimento, se mandou lá para São Paulo, para o Campos Elíseos, não é isso? Isso mesmo. E aí, é a casa da família Edviges. Da nome da praça, porque a praça leva o nome da mulher dele. O processo de tombamento da fazendinha correu em paralelo ao restante. Ela não é o mesmo processo de tombamento, né? É outro processo de tombamento, outra... Nas discussões que a gente teve com o diretor, a gente queria que incluísse a área da fazenda, afinal estava tombada. Houve recusa de fazer isso nos processos que a gente está defendendo. Sem fazer para tentar mexer pela hora. Não, até aí o pessoal compreende que tem que já até o fim. Bom. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Quem são as pessoas do grupo de trabalho que apresentaram hoje? Levantem a mão. Quem são as pessoas do grupo de trabalho que apresentaram hoje? São 4? Com a contribuição fundamental do Antônio, que fez um cálculo. Tá, 5 pessoas. Então, são 5 pessoas. Eu acho que a gente podia montar 5 grupos, cada um de vocês fica num grupo. Aí a gente tem que ver o seguinte, quem é arquiteto, não dessas pessoas que... Não, tchauzinho todo mundo. Cada um de vocês deve entrar no grupo que não tem um arquiteto. Por exemplo, a Ana não é arquiteto, o Antônio não é arquiteto. Então, os demais arquitetos entram nesse grupo também. Os geógrafos entram no grupo que não tem geógrafo. A Ana é geógrafa. Você não entra no meu, Antônio. Não, ele é um grupo. E aí tem que ver o pessoal de Perus, tem que ter um pessoal de Perus em cada um desses grupos também, senão a gente tem que reduzir os grupos. Quantas pessoas tem de Perus? Como 4 grupos. Então tá, o Antônio perdeu o grupo dele, que ele é geógrafo, ele entra num outro grupo. Tá? Eu queria que vocês organizassem, ou eu tenho que organizar isso para vocês agora, não tem como. Vamos fazer uma coisa? Depois não vai dar para fazer oficina, Mário. Vamos, rapidinho. Vai lá, entra no que não tem geógrafo. Quem é arquiteto entra onde não tem arquiteto. E quem é geógrafo entra onde não tem geógrafo. Eu preciso de um arquiteto. Entra ali. Entra aqui. Eu preciso de alguém de Perus. Alguém de Perus, por favor? Ele está montando um grupo à parte. Vocês viram aí, vai. Quem é de Peru? Permacultura também. Você joga. Perdeu lá. Quem é de Perus? Mas Gabriel, você não tomou iniciativa. Junta com outro grupo. Não vou fazer depois. Gente, olha. Gente, depois do almoço surgiram os 3 grupos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Surgiram 8, 3 9, grupos. 10, 11. Depois do almoço, cada grupo fica num canto, as pessoas juntam nos grupos, tá? Senão não dá tempo de fazer a atividade hoje. Não dá tempo. Tem 30 pessoas. Isso é importante. Lá no bar onde a gente vai comer, tem uma comanda aberta no nome da Regina. Quem quiser bebida, vai colocar no nome da comanda da Regina e acerta com ela, tá? Pra não perder isso. Então tem uma Não.
vi aqui, tem uma casa de 1925. Eu queria saber por que tinha, né? Mas por que tem aquela estrela? Da plaquinha? Isso, eu queria saber por que tem aquela estrela. Tem uma de 49, essa de 1920. Tem a plaquinha. Vamos lá. Fala, Diogo.